E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, diretamente aqui do Templo do Altíssimo, o templo que foi construído para a glória de Deus na sua vida, seja abençoada, seja abençoado. Sua casa, sua família, seu negócio, seus negócios. Deus abençoe você. E se você crê, se você aceita, se você acredita, então diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia fala, minha amiga, meu amigo, que o Senhor é grande, é magnífico, é glorioso. Mas essas palavras são lindas, maravilhosas. Porém, o entendimento, a compreensão, a visão das pessoas, muitas das vezes, fica bem aquém da realidade. Mas quando nós contemplamos os céus, quando nós contemplamos o infinito, nós podemos entender a grandeza de Deus. Porque o rei Davi disse: expuseste nos céus a tua majestade. Deus expôs nos céus a majestade dele. Então, quando você olha para o céu à noite e vê as estrelas no infinito, vê a lua, o sol, quando você começa a contemplar os astros celestiais, então você pode ter uma ideia, ainda que seja tênue, ainda que seja bem pequenina, mas você pode ter uma ideia da majestade de Deus. Agora eu pergunto, e essa é uma pergunta que não quer calar: será que Deus, na sua glória, na sua majestade, na sua grandeza, seria responsável pelas nossas mazelas, pelos nossos infortúnios, pelas nossas desgraças? Não, não, claro que não. Não é nem inteligente pensar dessa forma. Sabe por quê, amiga e amigo? Será que Deus, tão grande, tão majestoso, tão glorioso, iria se preocupar em trazer mazelas para nós? Não, eu não creio nisso. Eu não creio. Sabe por quê? Porque Ele, tão grande, tão poderoso, vai querer trazer probleminhas, picuinhas para as nossas vidas? Claro que não. Se Ele quisesse acabar conosco, bastava dar um sopro, ou apenas pensar, e pronto, o ser humano desapareceria da face da terra. Mas não, Ele quer salvar a humanidade, Ele quer salvar as pessoas. Ele não é o responsável pelas suas mazelas, seus infortúnios, sua infelicidade. Mas Ele é o responsável pela sua felicidade, pela nossa felicidade. Quando nós, obviamente, atentamos, prestamos atenção, aceitamos, acreditamos nas suas promessas, quando nós mergulhamos nas suas promessas. Então, é isso que acontece aqui no Templo de Salomão. Acontece em todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Onde há um homem de Deus, um servo, um profeta de Deus na Igreja Universal, ali o Espírito de Deus se manifesta
e faz acontecer a sua grandeza. Então você vai ver agora, vai ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas, contempladas, atendidas, visitadas pelo Espírito de Deus. Vamos ouvir. Tive uma infância bastante conturbada devido às traições da parte da minha mãe para com meu pai. Presenciei por diversas vezes, pelo fato de meu pai ter descoberto essas traições, ele agredia quase diariamente a minha mãe. E isso nos afetava também, porque ele era extremamente nervoso, bebia. Meu pai tinha o vício também do cigarro. Então ele acabava bebendo demais e descontava não só na minha mãe pelo que ela fazia de errado, mas também descontava nos filhos. Então essa era a nossa infância. Eu e minhas duas irmãs presenciamos por diversas vezes sintomas de uma família destruída, um casamento destruído. E isso acabou afetando bastante a nossa infância. Não tivemos muitas brincadeiras de criança, porque logo após esse episódio meu pai veio a falecer. Eu tinha 8 anos quando meu pai veio a falecer e minha mãe cuidando da gente, mas a gente trazia na memória esse filme que a gente via meu pai maltratando minha mãe e não tínhamos alegria. Criança pensa em brincar, se divertir, mas dentro de mim havia uma tristeza muito grande pelo que eu havia presenciado. Sentia angústia, via vultos. Por diversas vezes minha mãe teve que ir no meu quarto ficar comigo porque eu não conseguia dormir, era perturbado. Então essa era a minha vida. Foi quando, ao chegar aos 12 anos de idade, eu me envolvi, conheci o mundo das drogas, fumei o meu primeiro cigarro de maconha e fui conhecendo ao decorrer do tempo as demais drogas, porque eu procurava preencher o vazio que havia dentro de mim. Porque a minha infância já tinha sido uma infância perturbada, conturbada pelo fato de eu ver o que acontecia no casamento dos meus pais. Então eu achava que eu também não teria uma família, que eu também não seria feliz. Então eu procurava preencher esse vazio e buscava uma alegria nas drogas. Foi onde eu conheci a cocaína, o crack, o êxtase, o LSD, usei cola, usei vários tipos de droga, procurando preencher esse vazio e ter uma alegria. Só que na verdade era momentânea, e não era uma alegria, era uma sensação, um prazer momentâneo, porque depois vinha a depressão, vinha a tristeza, vinha a angústia. Eu me lembro que eu passava noites e dias alucinados atrás de droga. Minha mãe via o meu estado. Ela pedia, pelo amor de Deus, para mim sair dessa vida, que ela não aguentava ver o filho dela naquele estado, viciado, entregue às drogas, porque eu vivia para o meu vício. Eu já não tinha mais vida, eu vivia só para usar as drogas. Só vivia em função disso, de ter aquele prazer que a droga poderia me oferecer naquele momento. E para sustentar o meu vício, eu me envolvi com assaltos, saía para a rua, roubava carro, não media esforços para poder obter aquela droga. Cheguei a correr risco, porque ia para a rua armado, sabia que correria o risco de trocar tiro com a polícia, mas isso nada me importava. O que me importava era quando eu terminava o assalto, pegava aquele dinheiro, ou quando eu vendia o carro que eu roubava, porque eu sabia que quando eu pegasse o dinheiro eu iria usar droga, eu iria ter prazer por algumas horas ou por algumas noites. E com essa situação, quem estava ao meu derredor, minha família, meus vizinhos, olhavam para mim como um caso perdido. Eles me viam apenas como mais um viciado, usuário de droga, que fazia de tudo para manter o seu vício. Então eles já olhavam para mim, como se diz, com um canto de olho, vendo que eu já não tinha mais esperança, que para mim já não haveria mais jeito. E chegaram a falar para minha mãe que eu já não tinha mais jeito, que era para ela desistir de mim, que eu era um caso perdido. Uma determinada vez eu indo para um assalto, eu armado, indo para roubar uma caminhonete que estava encomendada, eu fui preso. E fiquei 30 dias preso. Esses 30 dias de sofrimento, por mais que foram somente 30 dias, mas foram de sofrimento, tormento, por quê? Não só pelo fato de eu estar preso, porque eu também estava longe das drogas. Foi quando, passados esses 30 dias, eu saí da cadeia, foi aonde chegou o meu fundo de poço. Porque é aí que eu me envolvi mesmo no mundo do crime, no tráfico,
passei a depender totalmente do tráfico, me envolvi com facções, com crime organizado, passei a me envolver no tráfico no Paraguai, trazia drogas de lá, trazia armas, tudo para ter uma vida, como se diz, de luxo, para ter algo melhor, só que na realidade ali era o meu sofrimento, o meu tormento. Foi quando eu conheci a minha esposa e com 2 meses que nós havíamos nos conhecido, decidimos ir morar junto. E o Diogo era uma pessoa muito agressiva, além de traficar, o Diogo ele também usava drogas. Nisso o Diogo passava o dia todo para a rua, às madrugadas, né, se drogando, né, com outras mulheres. E ele chegava em casa muito agressivo, né, porque ele era usuário de cocaína. Então o Diogo chegava em casa agressivo, muito nervoso, né, onde ele me batia, várias vezes ele me agredia, do nada. Me recordo de uma vez que eu peguei um dinheiro da carteira dele, porque eu achava que ele gastava todo o dinheiro dele com as mulheres aí fora, né? E eu dentro de casa, trancada, esperando ele voltar e nada tinha. Então fui e tirei um certo valor da carteira dele. E ele percebendo, ele muito drogado naquele dia, ele pegou uma arma 9mm e colocou na minha boca. Ali é onde foi um dos meus fundos de poço, né, porque eu pensei que eu iria morrer. Houve luta corporal, agressões verbais, né, mas dali surgiu outros sofrimentos, porque o Diogo não largou das drogas, né. Então, em 6 meses que nós estávamos morando junto, ele foi preso por tráfico. E ele preso, todos os finais de semana eu ia visitá-lo, mas ele nunca deixou de me agredir. Mesmo eu fazendo tudo o que eu fazia por ele, ele me agredia. Eu me sentia a pior mulher do mundo, porque quando a gente vai ficar com uma pessoa, morar ou casar com uma pessoa que a gente ama, a gente vai para ser feliz, né? E eu não tinha momentos de felicidades, porque eu passava todos os dias sozinha, enquanto ele estava para a rua. Então, quando ele chegava, eu esperando o amor dele, o carinho dele, é onde ele me agredia muito. Então, eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada, porque eu queria a felicidade, eu queria o carinho dele, o amor dele, a compreensão dele, mas isso eu não tinha. Então, foi ao ponto que ele chegou a ser preso, né? Uma dessas noites que ele ficou para a rua. Então, foi aonde que, através de mim, eu sendo preso pela 2ª vez, ela também acabou se envolvendo. Porque eu preso, eu não teria como fazer o tráfico aqui fora. Então foi aonde eu envolvi ela era meus braços, minhas pernas, aonde eu mandava ela ia. Não tinha tempo ruim. Foi quando eu comecei a traficar de cidades para cidades, levando drogas, né, para outros estados. E então eu ficava de rodoviária em rodoviária, com drogas dentro da bolsa. Então as pessoas olhavam para mim, não achavam que eu estava com drogas dentro da bolsa, que eu ia bem maquiada, né, eu era uma pessoa comum, que estava ali na rodoviária, né, ia para uma cidade, mas dentro da minha bolsa havia drogas, né. E eu fazia isso para me sustentar e sustentar ele, porque eu não deixava de visitá-lo. Ele passou durante 4 anos e 8 meses preso. Nesses 4 anos e 8 meses preso, ele me agredia. Mesmo dentro da prisão, ele me agredia. Teve um certo momento, né, coisas que ele não deixava no meu corpo marcado. Ele na rua, na cadeia, ele quebrou meu nariz com uma cabeçada que ele me deu do nada. Como esse dia que eu dei essa cabeçada no nariz dela, eu estava alucinado, não vi nada. A hora que eu vi, ela já estava chorando, com a mão no nariz, nariz inchado, eu desesperado, não sabia o que fazer, também fiquei apavorado e não estava sentindo raiva dela, eu não sabia porque que eu tinha machucado, não sabia porque que eu tinha dado aquela cabeçada nela, não havia motivo para mim estar fazendo aquilo, mas por determinadas circunstâncias que eu estava com ela, sentimentos, vinha ódio, mágoa dentro de mim, e a hora que eu vi, eu já estava machucando ela. E todos os dias de visita eu chorava muito, eu pedia a atenção dele, mas mesmo dentro da prisão ele se drogava muito, ele ficava para fora, me deixava ele sozinha na cama dele, né? Mas quando ele voltava nervoso, qualquer coisa que eu falava, ele me agredia também com chutes, pontapés, tapas, socos. Mas eu pensava que ali seria o meu pior sofrimento,
né? Mas aí chegou o ponto de quando eu comecei a transportar drogas para ele na rua, de cidades para cidades, foi quando eu fui presa. E aí começou um sofrimento ainda maior na minha vida pelo fato de ver a pessoa que eu amava, que nunca tinha tido envolvimento com essa vida, estar sendo presa. E lá dentro é muito sofrimento, porque você não tem um contato com as pessoas que você ama, né? Você não pode estar se alimentando daquilo que você quer, vestindo o que você quer, né? Você não tem a sua liberdade, né? Então ali foi o meu sofrimento. O meu sofrimento foi quando eu também fui passando de cadeia para cadeia, né? Quando eu cheguei na penitenciária feminina, muito grande, muitas celas, muitas mulheres, né? Eu lembro quando eu cheguei numa penitenciária e eu cheguei com a minha sacola, né? Vestida um uniforme e um colchão podre, mal cheiroso, né, um colchão ruim debaixo do braço, ninguém me ajudando, e as agentes me conduzindo até a cela, e todas as meninas das celas penduradas, vendo quem estava chegando na unidade. E uma das vezes que eu me recordo muito foi para dormir, né, porque a gente dormia no chão, eu dormia no chão, né, nesse dia que eu cheguei nessa penitenciária, não havia cama para mim, e eu dormi no chão e eu lembro que não tinha espaço para eu colocar minhas pernas. Então eu dormi próxima à grade, eu dormi com os meus pés fora da grade, para fora da cela. E ali eu passei a noite, lembrando da minha família, pensando nele. Por mais de tudo que ele me fazia, eu amava, eu queria estar com ele, eu queria estar próximo aos meus pais, eu queria sair daquele sofrimento, né? Mas ali eu já estava sentenciada a 1 ano e 8 meses. Mas não parou por aí. Quando eu saí com 1 ano e 8 meses de presa, eu continuei no mesmo erro, no mesmo caminho, no tráfico, né? Porque para mim não tinha mais portas abertas, não tinha mais esperança de nada, porque a pessoa que eu amava estava presa, né? Ele me esperava, ele me aguardava ali para visitar, eu precisava trabalhar, mas se eu trabalhasse eu não teria tempo para poder visitá-lo, então eu continuei no mesmo caminho, no tráfico. E mesmo eu voltando a visitá-lo, ele me agredia, mesmo eu voltando a fazer tudo por ele de novo, todo aquele sofrimento veio por pior. E ele, além de me agredir, né, fisicamente, verbalmente, todas as visitas, né, e então foi aí que eu sofri mais. Eu recebi a carta da minha esposa dizendo que ela queria se matar, que ela não aguentava mais aquela vida, então para mim foi um verdadeiro tormento. E eu cada vez mais envolvido, cada vez mais dedicando a minha vida, porque a minha juventude, porque eu era jovem, para o mundo do crime, dedicando para o mundo das drogas, de destruir família, porque querendo ou não, a vida que eu levava no tráfico, eu destruía famílias também. Teve noites de eu chegar a cheirar 70 gramas de cocaína na noite, preso. Eu fui parar numa penitenciária de segurança máxima, no estado de São Paulo, e lá eu perdi o chão dos meus pés, né? Já não tinha perspectiva de vida, mas ali, sozinho na cela, eu parei para refletir. Eu já tinha ouvido algumas mensagens do bispo, palavras que ele tinha dito, e aquelas palavras vieram de encontro à minha vida, de encontro à necessidade que eu me encontrava. E eu me identifiquei com aquelas palavras. Foi quando eu resolvi fazer uma oração, resolvi me humilhar diante do Senhor Jesus. E fiz isso, fiz uma oração, fiz um voto com Deus, um pacto lá dentro da cadeia, que se Ele me desse uma oportunidade, uma chance de sair dessa vida, do mundo do crime que eu estava vivendo, eu iria fazer a vontade dEle. E logo depois que eu fiz essa oração, passado esse pouco tempo, eu recebi a minha liberdade. Minha esposa já estava em liberdade, porque ela já havia saído, só que ela ainda continuava no tráfico para mim. Só que eu já saí decidido em mudar de vida, eu saí decidido que eu já não queria mais viver daquela forma. Foi quando juntos nós procuramos a igreja e resolvemos entregar nossa vida. Começamos a participar das correntes, começamos a lutar. Momentos difíceis, lutas vieram, mas eu nunca me esqueci daquele voto, aquele pacto que eu tinha feito com Deus. O Diogo, que era uma pessoa nervosa, deixou de ser uma pessoa nervosa, né? Eu que era uma pessoa incompreensiva,
passei a ser uma pessoa que compreendia ele, né? O Diogo que usava drogas, né, para poder ter paz. Ele não precisou mais usar drogas, né? Eu, que era uma pessoa possessiva de ciúmes também com ele, eu passei a não ter mais ciúmes dele. E já nós dois caminhando, a nossa vida já estava caminhando, nós ouvimos falar do Espírito Santo. Ouvimos falar que ele era a garantia da mudança, da transformação total e completa da nossa vida. Foi quando nós colocamos toda a nossa força em buscar e receber o Espírito Santo. Foi quando veio o primeiro simpósio do Espírito Santo. Eu busquei com toda a força. Ali eu derramei a minha vida perante o Senhor Jesus. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali houve a transformação total e completa. Ali eu tive a certeza da minha salvação. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Que aqueles problemas que eram enormes, quando eu não tinha a presença dele, se tornaram pequenos, porque o que havia dentro de mim era a paz, era a alegria, coisa que eu não conhecia, eu não tinha. Mas quando eu recebi, eu tive Jesus dentro de mim, eu passei a ter essa alegria, essa paz. E pelo fato da minha esposa ver essa mudança em mim, depois que eu recebi o Espírito Santo, porque os frutos eles já vêm naquele momento que você recebe. Então eu já passei a ser uma nova pessoa. Então ela viu que houve uma mudança, então ela também colocou toda a força em receber. E quando ela recebeu, ela teve esse encontro com Jesus, aí sim a nossa vida, a nossa transformação de vida foi total e completa. Hoje somos felizes, temos um casamento abençoado. Nós compreendemos um ao outro, nós tudo que fazemos, temos o auxílio um do outro, um compreende o outro, um ajuda, um dá opinião, coisa que não existia antes, né? E hoje nós temos essa paz. Minha própria irmã que chegou a dizer para minha mãe que não havia mais jeito para mim, ela me vê como um homem de Deus, ela me vê como uma pessoa mudada, uma pessoa transformada de caráter. Hoje, ela viu que através de eu ter recebido o Espírito Santo, houve uma mudança total e completa, não só em mim, mas também em minha esposa, porque reflete para eles tudo isso que aconteceu em nossa vida. Os nossos vizinhos que me viam como um traficante, uma pessoa perdida, um ex-presidiário sem perspectiva de vida, não, hoje eles me veem como uma pessoa transformada, trabalhador, digno de caráter e de respeito. Então eu retribuo grandiosamente isso ao nosso batismo com o Espírito Santo. Quando a gente aqui fala sobre fé, esperança, prosperidade, riqueza, saúde, família, quando a gente fala em paz, tudo isso é fruto de uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas tem uma doença incurável, sabe que vai morrer, está condenada à morte por conta daquela doença infernal. Então o que adianta ter todo o dinheiro? Às vezes a pessoa tem saúde de ferro, a pessoa sarada e tal, ela tem um corpo físico estável, forte, seu colesterol está bom, açúcar está ótimo, pressão arterial excelente, coração está tudo bom, mas ela vive o inferno dentro da sua casa com o seu marido ou com a sua mulher. Minha amiga, meu amigo, sempre tem uma área, sempre há uma área carente, sempre há uma área deficitária. Por quê? Porque falta uma aliança com Deus. E nós temos aqui conosco o bispo Jadson, responsável por abençoar economicamente todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo Jadson é o bispo da prosperidade, é o bispo da bênção na sua área econômica. Mas ele sabe, e ele tem orientado também aos demais bispos de todo o Brasil, que a prosperidade não adianta sem uma aliança. Por isso
que nesta segunda-feira, nesta próxima segunda-feira, haverá uma aliança. Ele vai dar uma aliança para as pessoas que querem firmar um pacto com Deus. Querem firmar um pacto com o Altíssimo. Porque Abraão fez um pacto com Deus, e olha só, Abraão, foi a própria bênção. Abraão não era um abençoado, Abraão era a própria bênção, Jadson. Quer dizer, não tinha, bispo, deserto que não florescesse, não tinha batalha que não fosse vencida, não tinha situação que ele não mudasse. Olha o que acontece quando a pessoa faz um pacto com esse Deus. Olha só, a vida dela floresce, muda em todos os sentidos e aspectos. Não tem uma área, como o senhor falou, que fique pendente, que não cresça, que não desenvolva. E as pessoas, quando tem uma área da vida que está mal, geralmente elas dizem assim: eu daria tudo para ser feliz nisso aqui. Eu daria tudo para ter paz, eu daria tudo para ter prosperidade, eu daria tudo para ter família. E quando nós falamos de prosperidade, é para você ser a própria bênção. Em todos os sentidos, a sua vida tem que ser um referencial. Nós consagramos nessa última segunda-feira 30 mil alianças. E elas estão, o Bispo Macedo, dentro da arca. Essas alianças, elas estão dentro da arca. Ela tem o nomezinho aliança atrás, para a pessoa nos momentos difíceis lembrar que ela tem uma aliança com Deus. E ela tem um desenho da arca, do templo, bem na frente. Para que da mesma maneira que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, ela ande esses 3 meses com esse anel, com essa aliança. Aliás, a aliança tem 3 partes, né, o Bispo Márcio? São 3 partes, um sentido figurativo, eu tenho uma aqui. E a aliança tem a parte interna que toca na nossa pele. Espiritualmente falando, simboliza a intimidade da pessoa com Deus. E essa intimidade com Deus que torna a pessoa forte, forte diante de tudo. O lado de fora da aliança, que seria a segunda parte, espiritualmente falando, simbolizando o temor, porque nos protege dos atritos. Ou seja, enquanto há o temor a Deus, há proteção na vida da pessoa. E a parte lateral, que seria a espessura da aliança, simboliza o conhecer, mas não é o conhecer de letra, de palavra, não. Normalmente, bispo, quando nós estamos nos relacionando com uma pessoa, logo no início, o rapaz, ele procura conhecer quais são as vontades da moça, o que ele gosta nela. Ela também procura conhecer o rapaz para agradá-lo. Esse relacionamento com Deus, a pessoa que tem uma aliança com Deus, ela procura conhecer as vontades de Deus para agradá-lo mais e mais, e ele está nela, o espírito dele nela, e ela está nele, e os dois se tornam apenas um. Você sabe que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a aliança é um elo, é um sinal da aliança, do casamento, da parceria com o marido, com a mulher. Agora, além disso, muito além disso, infinitamente além disso, a aliança, o casamento, é um símbolo, é um sinal da aliança, da nossa aliança com Deus, que foi o que aconteceu com Abraão. Porque quando Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, quer dizer, seja uma bênção. Por quê? Porque Abraão estava aliado com Deus. Abraão era Deus aqui na terra, diante dos seus inimigos. Quer dizer, representava o Todo-Poderoso. Representava o Todo-Poderoso. Aliás, essa era a condição que Deus havia dado para Adão. Ele disse, depois que fez Adão, ele disse, toda a terra é tua. Todo domínio é teu, te dou domínio sobre tudo. E no Salmo 8, fala sobre isso, o rei Davi fala isso exatamente. Ele diz assim, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe
domínio sobre as obras da tua mão. Olha só. E tudo sob os seus pés lhe puseste. Olha só. Tudo. Então, por que o homem é dominado? É dominado porque não está aliado com Deus, não é parceiro de Deus, não é casado com Deus. Então, esta aliança que nós vamos dar com a arca em cima, né, com o sinal da arca aqui em cima na aliança, as pessoas, quando fizerem o pacto com Deus nessa segunda-feira, elas vão, obviamente, diante das lutas, elas vão olhar para aquela aliança, elas vão ultrapassar os seus inimigos, elas vão passar por cima dos seus inimigos como um trator e vão conquistar as suas cidades. O senhor vê que isso é que fez os homens do passado se tornarem poderosos em guerra. Isso é que realmente fez a diferença na vida deles. O senhor vê que não tem inveja, não tem bruxaria, não tem amarração. Eles atropelaram o mundo, eles atropelaram tudo, não tem dificuldade, não, né? Vocês sabem que quando, aliás, foi o grande erro de Saul, porque o profeta Samuel falou para ele, olha, você aguarda, o rei Saul era o primeiro rei de Israel, ele estava em frente aos seus inimigos, de frente aos seus inimigos, que eram muito mais fortes do que ele. Mas o profeta havia dito para ele, olha, você não vai fazer sacrifício, espere eu chegar para que nós façamos sacrifícios, para então podermos ir à luta. Porque havia uma cultura naquela altura, naqueles tempos, havia uma cultura seguinte: nenhum soldado ia para a guerra antes de fazer o seu sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício que eles faziam para Deus era o que garantia a vitória lá na frente. Quando eles faziam sacrifício, então eles iam para a guerra convictos, como um trator, iriam passar por cima dos seus inimigos. É a aliança. Quando faz o sacrifício, está convicto daquela aliança, daquele pacto com Deus, não tem medo dos inimigos. Essa é a realidade. Então, antigamente a cultura era essa. Antes de Israel sair às lutas, eles faziam primeiro os seus sacrifícios. Depois eles iam enfrentar os inimigos. Davi sabia desse segredo. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha feito o sacrifício. Ele já tinha. Por isso que ele chegou e falou: quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia, porque a vida dele já estava pactuada com Deus. Então, ele não via o inimigo grande ou pequeno, ele não viu o inimigo ser numeroso ou menor. Não, ele sabia que ia vencer o inimigo de qualquer maneira. Tanto é que os irmãos dele falam: quem é você para ficar pensando dessa forma? Quem é você? Você pensa que é alguma coisa? E Davi: não, mas eu creio no Deus. Quer dizer, os irmãos que não tinham feito sacrifício, não tinham feito pacto com Deus, eram fracos, mas ele não. Ele estava forte para enfrentar Golias. A mesma coisa aconteceu então com Saul. O rei Saul, o que ele fez? Ele esperou o profeta chegar até 8 dias. Mas o profeta não chegou na hora que ele queria. Então ele, com medo, Saul com medo, ele mesmo chamou os soldados e eles fizeram o sacrifício. Só que os sacrifícios que eles fizeram não era válido, porque ele não era o sacerdote. E ele estava desobedecendo a palavra do profeta. Ora, o que aconteceu? O profeta chegou e falou: você desobedeceu a Deus. Porque não era lícito você fazer o sacrifício sem a minha presença. Quer dizer, o profeta, ou melhor, o rei Saul, por que ele fez o sacrifício? Ele fez o sacrifício porque os seus soldados estavam abandonando
à frente de batalha. Estavam fugindo. O profeta não vem e não há sacrifício. Como é que eu vou ter certeza que eu vou vencer esses inimigos? Então eu vou me embora. Então ele foi pressionado pelo medo, o rei Saul foi pressionado pelo medo de os seus soldados abandonarem o fronte, né, da batalha, e ele então fez o sacrifício desobedecendo a Deus. Essa é a pura realidade. A consciência de Israel e também dos povos pagãos naquela altura era essa: antes de sair para a batalha, vou fazer o sacrifício, que é o que fazem as pessoas que fazem pacto com o diabo. Antes de lutar nos tribunais, antes de haver qualquer demanda entre eles e os seus inimigos, eles vão na bruxaria, na feitiçaria e fazem os seus sacrifícios pela madrugada. Antes de lançar um filme, antes da candidatura, antes de lançarem um livro, antes deles fazerem qualquer projeto, né? Então, eles fazem isso. Por quê? A fé da pessoa, quando ela sacrifica, vai lá em cima. Ela perde o medo de tudo. Ela cresce diante de qualquer problema. A gente conhecia a história de Davi, o gigante. Depois que nós tomamos conhecimento da verdade, Davi que era o gigante. Ele se enxergava o gigante. O Golias não era gigante. Nada é gigante quando você sacrifica. Agora tem gente que usa a fé certa no Deus errado. Agora, quando nós usamos a fé certa no Deus certo, então você cresce diante de tudo e você passa a ser desbravador, você passa a ser esse trator que sai moendo tudo e você chega onde você quer. Pois é, mas o segredo, o Jadson, é esse: o sacrifício. Se não houver o sacrifício, não há força para você vencer o inimigo. Isso não tenho dúvida disso. Quem quiser vencer o seu inimigo, sacrifica para o Deus vivo, o Deus de Abraão, e vai tomar posse daquilo que quiser. Nada vai ser impossível para ele. O próprio Deus, para conquistar a minha alma, ele teve que sacrificar o filho dele. Como é que ele não vai querer que nós sacrifiquemos as nossas vidas em um pacto com ele, fazendo um pacto com ele, uma parceria com ele, para conquistarmos o que ele prometeu para nós? Então nós temos que fazer o sacrifício, porque no sacrifício está o espírito da fé. A fé é ativada. A fé é possessiva. Ela toma posse de tudo por conta, primeiro, do sacrifício. O sacrifício é o que alimenta a fé, o que dá aquela força para a fé. A pessoa, combustível, né? Exatamente. A pessoa vai para cima do problema com aquela convicção. Então, muitas pessoas são crentes, evangélicas e tudo, não conquistam porque creem assim: Deus já fez o meu sacrifício, eu não preciso sacrificar. Então, ficam aí morrendo aos pedaços, aos poucos. Essa é a realidade. Então, se você quiser tomar posse de um bem, de um patrimônio, tomar posse de uma saúde, de um casamento feliz, é o sacrifício. Não tem jeito. O caminho é o sacrifício. Não falha, né, bispo? Você vê que para entrar no tabernáculo, primeiro tinha que passar pelo sacrifício. Ninguém entrava na presença de Deus sem primeiro fazer o sacrifício. E aliança envolve entrega, fidelidade. Está tudo ligado à aliança. Aliança? Ninguém faz aliança com Deus sem sacrifício. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão é o nosso, digamos assim, exemplo, né? É o nosso referencial. Tudo que fez Abraão, eu procuro fazer, eu procuro imitar Abraão para que eu possa tomar posse daquilo que eu quero. Que Abraão tomou posse, que hoje é a minha vez, é a nossa vez. Hoje é a nossa vez. Abraão morreu, mas o Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo. E a diferença dessa aliança está até nisso aqui, bispo. Ele diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo
o havia abençoado. Olha a diferença de se ter uma aliança com Deus. Como diz aqui em Isaías capítulo 51, quando Deus fala, capítulo 51 e versículo 2, ele disse: olhai para Abraão, vosso pai na fé, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Eu também era único quando Deus me chamou, me abençoou e me multiplicou. Quer dizer, quem quiser, eu sigo os passos de Abraão, que é um tipo de Jesus. Está entendendo? É muito forte isso. Esses são segredos que fazem a diferença. Porque às vezes a pessoa tem uma fé, mas fica tirando para o alto, não sabe como ela vai agir a sua fé. Então, comece com o sacrifício. Comece com o sacrifício. Essa aliança aí será um sinal do pacto com Deus. Um sinal do pacto com Deus. Que você vai dar na segunda-feira, às 7 horas da manhã, é isso? Isso, nós vamos abrir agora mais um horário. São 30 mil alianças que nós preparamos justamente nesses 3 horários. A primeira, às 7 horas da manhã, você tem que chegar no máximo até 6h30. De 7 às 8 da manhã, nós vamos fazer 1 hora de reunião, vou acabar o culto. Às 3 da tarde e depois às 10 horas da noite. De manhã eu vou atender só depois da reunião. Mas à tarde e à noite, antes e depois. Nós vamos estar aqui de plantão no atendimento. Às vezes a pessoa... Ela é uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e ela fica assim: meu Deus, eu queria até um atendimento, orientação, tô desnorteada, eu acabei de tomar um baque, eu tive uma má notícia, eu não sei o que fazer da vida. Ninguém vai te expor. Ninguém vai expor você. Nós vamos te atender, nós vamos te orientar, como ficamos ontem atendendo até a última pessoa. Até a última pessoa nós vamos atender e vamos orientar. Mas essa aliança, justamente para o que o senhor falou, ela lembrar, ela não esquecer. Por isso que vai ficar na mão, né, bispo? Onde ela for fechar um negócio, trabalhar, lutar, nos momentos difíceis, ela vai olhar para essa aliança e vai dizer: pô, Deus, eu não estou sozinha. Eu não estou abandonado, o Senhor está comigo, meu pai está comigo. Então ela vai ter essa aliança como lembrança desse pacto que vai trazer esses resultados, como o Senhor falou, né? O Senhor tem colhido hoje os resultados que Abraão colheu na época dele. Não, porque eu imitei Abraão, eu imito Abraão. Deus falou: olhar para Abraão, eu estou olhando para Abraão. Eu estou olhando para Abraão, não vou deixar de olhar para ele. Por quê? Porque ele começou tudo, né? E de Abraão é que veio Jesus, né? O meu Senhor, o Salvador, o Filho de Deus. Então, nós seguindo esses passos, chegamos aonde nós quisermos. Não há limite para nós. Hoje nós olhamos para o Senhor. Mas o segredo é esse. Quando a pessoa faz um pacto com Deus, realmente não tem inimigo que possa prevalecer. Não tem. Porque o diabo quer uma luta de igual para igual. E muita gente tem lutado na carne, muita gente tem lutado na força do braço. Mas quando há essa aliança com Deus, aí há diferença. Veja bem, minha amiga, meu amigo, nesta segunda-feira nós teremos essa aliança. Agora, a pessoa deve, para receber essa aliança aqui no templo, só aqui no templo, não é, o Bispo Jadson? Bispo, vai ser exclusivamente aqui. Nós conseguimos essas 30 mil que já estão sendo consagradas, estão dentro da arca, mas é importante a pessoa entender que ela tem que chegar cedo. Imagine cada reunião 10 mil pessoas para dar aliança para 10 mil pessoas. Então, nós estamos pedindo para que as pessoas cheguem 1 hora antes, 40 minutos, até 15 minutos antes das reuniões. Nós vamos estar dando aliança. Ela vai pegar na porta, porque na reunião nós vamos ensiná-las a fazer um pacto com Deus e firmar e consagrar essa aliança para sempre. Nós não estamos falando de uma coisa que vai ser por um momento, e ela não tem que vir só para pegar aliança. Ela tem que vir com o objetivo de pegar firme com Deus e nessa corrente. Isso, e importante você falar isso, porque não adianta casar com Deus e lá fora divorciar, só naquele dia. Então a pessoa vai fazer um pacto, uma aliança que vai permanecer para sempre. Porque se um dia ela desfizer a aliança, esquece então aquela intimidade com Deus, esquece
a proteção de Deus. Não tenho dúvida. Então ela tem que manter, porque o importante não é só casar, é manter o casamento. Enquanto estiver com Deus, Deus vai estar com ela. Ah, não tenho dúvida. Abandonou, então ela sabe que ela vai ficar sozinha. Aliança com Deus aqui no templo, segunda-feira, você vai receber essa aliança gratuita, mas você tem que chegar até 15 minutos antes da reunião. Às 7 da manhã, se você puder vir em jejum, melhor ainda. Às 3 da tarde e também às 10 da noite. Aqui, só no Templo de Salomão. É na Celso Garcia 605. Independente da sua religião, não paga nada. Nós vamos determinar que através desse pacto nunca mais a sua vida seja a mesma. Anote essa data. Dia 29 de setembro. Anote essa data. Porque a partir desse dia, quem fizer um pacto com Deus e firmar esse pacto e continuar fiel a esse pacto, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Você sabe qual é o oposto do amor? Não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém lhe trata com indiferença, é como se você não existisse, como se fosse invisível. E não há nada mais doloroso do que ser tratado assim pela pessoa amada. É difícil dizer qual é pior, a solidão a dois ou a solidão a um. Pior lembrança, acho que foi quando a gente fez 15 anos de casado, que eu fiquei esperando por ele dizendo eu tô chegando, e ele não chegou. Ele passou a noite inteira fora com outras pessoas e só voltou no outro dia e ainda brigou comigo. Eu não acreditava mais que o casamento tinha algum conserto. O pior não é a solidão da indiferença. O pior e maior erro que você pode cometer é tentar lutar só. A solidão é muito pior quando você tenta vencê-la sozinho. Mudou, né? Depois da terapia do amor. Houve uma transformação assim, ó, tremenda. Tá ali, a minha filha tá aqui, ela pode dizer como que se transformou a nossa vida. Venha para a terapia do amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lutar junto com você. Não lute mais sozinho. Não deixe que o seu casamento se acabe. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. É hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv. Você pode ter uma belíssima comunhão com Deus, mas se você não tem um parceiro, uma parceira, um casamento feliz, a sua vida fica pela metade. E Deus mesmo que falou, não é bom que o homem esteja só. Então, você que deseja restaurar a sua vida amorosa, sentimental, seu casamento, enfim, quinta-feira é só para você que está nessa situação. Você sabe que a gente prioriza os dias específicos, né? Segunda-feira é prosperidade, é riqueza, as riquezas de Deus. Na quarta-feira é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. A gente foca a plenitude do Espírito Santo. Na quinta-feira a gente foca a plenitude do amor, porque não é bom que o homem esteja só. Então você, minha amiga, meu amigo, que está vivenciando um drama sentimental, porque uma pessoa que está com problema sentimental, Márcio, é uma pessoa que anda com uma perna só. Não é fácil, e a gente vê as pessoas buscando ajuda de todas as maneiras. Você já fez terapia de casais, você já foi no psicólogo, no psiquiatra, você já investiu tanto para resolver e não resolveu. Se você investir no espírito do amor, ele vai mudar o seu interior, ele vai fazer com que você se prepare primeiro, porque a pessoa tem que estar bem
para que ela possa encontrar a outra pessoa. Está aí um motivo porque muitos acabam tropeçando e fracassando na vida sentimental. Mesma coisa no seu casamento. Você diz, poxa, meu marido, ele precisa mudar. Mas assim como ele precisa, você também. E esse investimento na vida sentimental é importantíssimo. Então, na quinta-feira, você vai separar esse dia, tanto às 10 horas da manhã, como também às 8 da noite, para você participar, investir na vida sentimental, aprender como agir, que maneira se comportar. Você vai ver a diferença. Tantas pessoas têm alcançado a felicidade na terapia do amor e você também alcançará. Enquanto você está ocupado, ela é imperceptível. Mas quando você chega em casa, não dá mais para escapar. Ela, a solidão, te espera toda noite e você tem que enfrentá-la. Eu vim de um relacionamento frustrado, né, decepcionada, enfim, cheia de complexos interiores e frustrações. Eu cheguei de um relacionamento também destruído, com muitos traumas, muitos complexos, não acreditava mais no amor. Foi aonde Deus me mostrou ela. Chegou a hora de você se ocupar com sua vida amorosa. Venha para a terapia do amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lhe ajudar a espantar a solidão. Amor com final feliz não é fruto de sorte, é fruto de investimento. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. Chegou a hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv. O amor é assim. Se você não tem o seu amor do lado, é como se você estivesse uma perna só. Estivesse andando. E não adianta muleta. Não adianta, porque muita gente anda com muleta, mas não pode correr. Não pode correr. Tem que andar devagarzinho e a muleta não substitui perfeitamente a outra perna. Tem que ser uma perna de fato e de verdade. Tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Então, quinta-feira é o dia do amor aqui no Templo de Salomão. E eu queria deixar aqui bem claro para você aquilo que Jesus falou. Jesus disse: se o filho pedir ao pai pão, o pai não lhe dará pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não lhe dará cobra. Em outras palavras, Jesus está dizendo que os nossos pedidos têm que ser específicos. Cada pessoa tem a sua necessidade, então ela tem que focar a sua prioridade naquilo que ela precisa, que ela necessita. Então nós temos vários dias, cada dia da semana, nós temos aqui reuniões, palestras, orações, súplicas, gemidos, sacrifícios em favor de diversos problemas. Cada um no seu devido lugar. É porque nós temos na Bíblia promessas para tudo. Nós temos a promessa financeira, que você tem que ser cabeça, por isso a segunda. Nós temos a promessa da vida sentimental, por isso trabalhamos na quinta. Nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo e por isso estaremos na noite do avivamento espiritual. Amanhã, às 8 da noite, aliás, às 10 da manhã e também às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. E você deve chegar sempre, não se esqueça, 1 hora, meia hora, no máximo meia hora antes da reunião começar, porque se você chegar na hora, você não vai poder entrar, porque as portas do templo estarão fechadas às 8 em ponto. Quando nós falamos 8 horas está fechado. 8 horas nós fechamos as portas. Então, se você quiser participar, você tem que chegar mais cedo. E amanhã, à noite do avivamento, nós temos uma bela imagem para mostrar para você. O rei Davi, o grande rei Davi, ele disse assim, ele disse no Salmo número 8, você pode até pegar aí o Salmo número 8
e conferir comigo, ele diz assim, olha só que beleza. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nós vamos mostrar para você a majestade de Deus nesta quarta-feira. E só quem tem o Espírito de Deus pode ver essa majestade. Davi viu essa majestade porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha a visão de Deus. Então, você, para ter a visão de Deus, para ver a majestade de Deus, você precisa do Espírito de Deus. E amanhã, às 8 da noite, nós teremos essa reunião especial à noite do avivamento aqui no Templo de Salomão.